A paz do Senhor, povo de Deus. Por aqui, Tony Pinho, o canal é Bíblia para o Cotidiano. Como você viu, vamos falar hoje sobre divórcio, em três perspectivas: liberais, conservadores e radicais. Lembrando que essas três linhas de pensamentos que nós vamos falar é o que as pessoas dizem que eles são. Agora, se eles praticam isso aqui, é que vai dizer se eles são radicais ou não. Se eles estão pautados na Bíblia, é que vão dizer se eles são liberais, conservadores ou radicais. Para falar de divórcio, eu já digo que é um problema. É um problemão falar de divórcio. Por que é um problema? Porque, infelizmente, algumas pessoas de dentro da igreja, com má interpretação bíblica, aderiram ao divórcio e espalharam isso dentro de suas congregações. Tem igrejas que têm pastores que estão no seu terceiro casamento porque acha que pode ser feliz. Tem que ser feliz. E esse é um grande problema, porque precisamos ver o que a Bíblia diz. Será que a Bíblia dá respaldo para essas pessoas serem liberais a esse ponto de se casar quantas vezes quiserem? Será que a Bíblia dá respaldo para eles serem conservadores e ir na contramão do liberalismo? Será que a Bíblia nos dá respaldo para as pessoas serem um pouco mais radicais e não aceitar o divórcio em hipótese alguma? Será que a Bíblia dá respaldo para isso também? É o que nós vamos aprender hoje, baseado no que está escrito na Bíblia. Não no que eu falo, não no que eu penso, mas no que Jesus deixou escrito. Abra sua Bíblia e vem comigo. Meus amados irmãos, essa aqui é a nossa regra de fé, é a nossa verdade. Veja que sobre a minha mesa eu tenho o curso Um Só Par para Sempre. Estou com uma camiseta que dura 13 semanas para fortalecer o seu casamento. Como base, eu tenho alguns livros. Esse aqui que fala de casamento vitorioso. Tem um casamento que vai falar sobre Deus, casamento e família. Lembrando, isso aqui foi um presente do meu amigo Flávio. Tenho esse aqui que vai falar sobre lar, família e casamento. Olha o tamanho dos livros que a gente vai adquirindo durante a nossa jornada de aprendizado sobre esse assunto. Mas nem esses livros, nem essa apostila pode substituir o que está escrito aqui. Aqui é o que vale. Sei que nesse curso, nesses livros aqui, tem isso aqui, mas a pergunta é: estamos colocando em prática? Você sabia que a primeira vez que Jesus fala sobre divórcio não foi Mateus 19, que é a passagem mais conhecida que nós temos? Não foi. Foi no livro de Mateus, só que Mateus capítulo 5. E eu sei que muitos de vocês sabem que Mateus capítulo 5 é o sermão chamado Sermão do Monte, ou Sermão das Bem-aventuranças, que vai no capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. Jesus termina esse sermão grandioso contando uma parábola, ou trazendo uma memória, fazendo uma ilustração, uma alegoria, dizendo que quem ouviu todos esses ensinamentos de Mateus 5, 6 e 7, quem ouve e pratica, ele diz: eu vou comparar você a um homem que cavou a sua casa, o alicerce de sua casa sobre a rocha. Mas todo aquele que ouviu esses meus ensinamentos e não pratica, eu comparo ele com um homem que cavou a sua casa, o alicerce de sua casa sobre areia. Correu a chuva, desceu rios e foi grande a queda daquela casa que só ouviu e não praticou. É só uma alegoria. Porque o que Jesus quer? Que nós tenhamos escutado Mateus 5, 6 e 7 e praticado nas nossas vidas. Porque quando a gente passar por alguns momentos que Jesus ensinou, a nossa casa não vai cair, não vai ruir. Por quê? Porque nós alicerçamos, já que ele falou de alicerce, alicerçamos a nossa vida naquilo que ele nos ensinou. E ele ensina sobre o divórcio em Mateus capítulo 5, o versículo exato, versículo 31. Mateus capítulo 5, 31. Que nos diz assim, deixa eu ler para você. Também foi dito: aquele que repudiar a sua mulher deve dar-lhe uma carta de divórcio. 32. Eu, porém, lhe digo: quem repudiar a sua mulher,
exceto em caso de relação sexual ilícita, a expõe e a se torna adúltera. Aquele que casar com a repudiada comete adultério. Esse texto foi a primeira vez que Jesus fala sobre adultério. Repito, no Sermão do Monte, ele já está dizendo aqui que sobre adultério. Só que os fariseus chamam Jesus para uma conversa e começam a questioná-lo mais a fundo sobre esse assunto de adultério, de casar novamente, de divórcio, carta de divórcio, desquite, repúdio. Ele diz: fala mais, Jesus, só que não foi para aprender. Porque o texto diz bem claro em Mateus 19 o seguinte. Vamos ler o texto? A partir do versículo 1, para a gente entender o contexto. Olha como diz Mateus 19, versículo 1. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, deixou a Galileia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Grandes multidões o seguiram e ele a curou ali. Versículo 3. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus e, testando, perguntou-lhe: é lícito ao homem repudiar a mulher por qualquer motivo? Versículo 4. Jesus respondeu: vocês não leram que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? E que disse: por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Os fariseus, versículo 7, os fariseus perguntaram: então, por que Moisés ordenou dar uma carta de divórcio e repudiar a mulher? Jesus replica no versículo de número 8. Jesus respondeu: foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés permitiu que vocês repudiassem a mulher. Mas não foi assim desde o princípio. Eu, porém, digo: quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relação sexual ilícita e casar com outra, comete adultério. Então esse aqui é o texto e olha o liberalismo dos fariseus e essa cultura farisaica entrando dentro da igreja brasileira. Em algumas igrejas já aderiram completamente. É lícito repudiar a mulher por qualquer motivo? É o que nós estamos vendo nos nossos dias. Homens se separando de mulher porque ela ficou mais velha. Mulheres se separando de homens porque eles ficaram mais gordinhos. E assim por diante. E tendo outros casamentos, dizendo que o que importa é ser feliz. E Jesus falou que nananina não funciona assim. No princípio não existia divórcio. No princípio, Deus criou o homem e a mulher, se tornou um só par e viveram até que a morte separe, ou seja, para sempre, que é até que a morte o separe. Então Jesus quebra, Jesus bate, Jesus aniquila, Jesus tira de cena o liberalismo. Então, se Jesus não aceitou o liberalismo dos fariseus, nós não podemos aceitar esse liberalismo dentro da igreja do Brasil hoje. Não pode se divorciar por qualquer motivo e fazer novas núpcias. Não pode se divorciar para casar de novo. Para o liberalismo, esquece, você está fora. Qualquer igreja que prega isso aqui, dizendo que pode casar de novo quantas vezes quiser, porque Deus quer você feliz, é uma igreja de heresia, é uma igreja que está fora do padrão bíblico, está fora do padrão de Deus. Então, Jesus não permite divórcio. Ponto. Casar de novo, esquece. Aí você fala: Tony, você falou que Jesus não permite divórcio, só que no versículo de baixo, no versículo seguinte, no versículo 8, Jesus permite
o divórcio. Sim, agora a gente vai para os conservadores. Esse aqui é a entrada para os conservadores. Porque para os conservadores, Jesus permite que se divorcie por um motivo. Qual é ele? O motivo de relação sexual ilícita, o adultério. Só que Jesus diz bem claro, esse divórcio só é dado porque houve primeiro um motivo. Qual o motivo? Não foi o adultério. O motivo foi dureza de coração. Por isso que houve Jesus dizendo que houve a carta de divórcio, como ele fala no versículo 7, carta de divórcio e repúdio, por causa da dureza do coração do homem que não consegue perdoar. Ou seja, o homem quer ser perdoado por Deus, mas não quer perdoar aquela ofensa, no caso aqui de adultério. Foi isso que Jesus quis dizer. Então, para os conservadores, a visão é essa daqui. Se você foi traído, você tem direito a se divorciar e contrair novas núpcias. Eles entendem isso. Porém, não foi isso que Jesus quis dizer. Conservadores, vamos ler o texto. Jesus está dizendo que pode se divorciar, mas Jesus não dá margem para um novo casamento. Aqui há uma interpretação dupla que os conservadores podem entender que Jesus está dizendo. Pode repudiar, então logo se pode repudiar, pode casar de novo. Só que não foi isso que Jesus disse, não foi casar de novo. Ele foi dizendo que podia se divorciar. Então os conservadores, ele olha para essa visão. Mas dá para relevar? Dá para encaixar aí nos conservadores e analisar caso a caso? Dá? Não dá. Sinto muito, conservadores, mas não dá. Jesus dá respaldo para divorciar, mas para os conservadores também Jesus não dá respaldo para um novo casamento. Quem diz isso? O próprio Jesus. Abre aí a sua Bíblia no livro de segundo escreveu Lucas. Olha por que Jesus não dá margem para um novo casamento, segundo pensam os conservadores que Jesus pode dar um novo casamento. Olha por que Jesus não pode dar, porque Lucas, capítulo 16, versículo 18, Jesus diz uma coisa muito séria, que a gente precisa fazer essas ligações de uma coisa com a outra para entender o que Jesus está dizendo no todo. Olha que Jesus disse, abra sua Bíblia aí e leia com muita atenção. Essa tradução aqui é a tradução da Nova Almeida atualizada, ou seja, NAA. Olha o que diz. Quem repudiar a sua mulher e casar com outra, comete adultério. Até aí, ok. Foi isso que Jesus falou. Quem repudiar a sua mulher e casar com outra, comete adultério. Aqui tem uma vírgula, Jesus continua. E aquele que se casar com uma mulher repudiada pelo marido, também comete adultério. Então, o que Jesus está dizendo? Se eu traio a minha Rose, e por causa disso a Rose se divorcia de mim, nem eu e nem a Rose podemos casar novamente. Porque se eu caso com alguém, eu cometo adultério. Se a Rose casa com alguém, ela também comete adultério. Onde é que está isso? Livro de Lucas, capítulo 16, versículo 18. É bem claro. Aqui não tem interpretação. Aqui tem o literal da Bíblia. Leia com você. Procura em outras traduções, em outras versões e veja o que diz. Não tem margem, conservadores. A intenção é boa, mas a execução é terrível. Não há margem para um novo casamento, segundo Lucas 16, 18. Quem casar com quem repudiou comete adultério e quem casar com a repudiada também comete adultério. Não tem. Então a gente chega agora nos radicais. Chamado radical porque está com esse pensamento. Qual é o pensamento do radical? É o que disse Jesus, Mateus 19. No princípio não foi assim.
No princípio não existia divórcio. No princípio Deus foi. Pensa comigo. Ó, examina a Bíblia. Deus foi o primeiro juiz de paz da história. Ele fez o casamento de Adão e fez o casamento de Eva. E disse para Adão que a partir dali o homem deixará o seu pai para se unir à sua mulher. Que pai? Se Adão não tinha pai carnal, quem foi o pai de Adão foi Deus. Era ele jogando o casamento para o futuro. Entende como Deus, ele vê além? Eu gosto do Hernandes Dias Lopes, que ele diz que quando Deus diz não, é um ato de amor. Por quê? Porque Deus vê o que eu não consigo ver. Então Deus já estava vendo o coração farisaico da época de Moisés, que nem era fariseu ainda, né? Ali já eram os costumes mosaicos e os costumes de Israel. Depois ele viu os fariseus tentando pegar Jesus, e Jesus já viu a igreja do século 21 querendo distorcer a palavra. Por quê? O que tem atrapalhado muitas igrejas com relação ao novo casamento? Porque geralmente a gente fala assim, a irmã foi traída, tadinha dela, coitada da irmã, não merecia, tão boa. A dor da irmã é verdadeira? Lógico que é verdadeira. A dor da irmã é legítima? Lógico que é legítima. A irmã está sofrendo? Lógico que está sofrendo. Mas isso não vai abrir precedente na presença de Deus para que ela se case de novo. Porque senão eu vou dizer que a Bíblia contém erros, que a Bíblia ela vai sofrer alterações, bel prazer. E a Bíblia ela não vai se moldar conforme o meu querer. A Bíblia é a essência do que Deus determinou. Deus não vai abrir jurisprudência para que você adquira um novo casamento porque você sofreu. Se Deus fizesse isso, para que ele deixou Jesus falar que no princípio era assim? Me responda. Se ele disse que no princípio não era assim, por que agora ele vai abrir uma exceção para o homem que casou, que era trabalhador, construiu a casa, construiu a família, e a mulher foi lá e traiu? Rapaz, esse homem é tão bom, é ministro da palavra, é tão dado ao ministério, e a mulher traiu ele se separou e vai casar de novo? Deus vai falar assim, eu aprovo. Não aprova, queridão. Não aprova. Porque para aprovar você vai ter que pegar essas passagens bíblicas que eu te mostrei, Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 9, Marcos capítulo 10 e Lucas capítulo 16, e a gente vai ter que riscar da Bíblia. Porque não tem como eu pular isso aqui. Isso aqui é princípio. A nossa dor de traição é legítima, como já falei, mas isso não abre precedente para Deus, porque Deus diz que os seus princípios têm que ser mantidos. A cultura do reino tem que ser mantida. Como eu disse, livros podem me dar respaldo. O curso Um Só Par pode me dar respaldo. Mas o que a Bíblia me diz, as escrituras sagradas, é o que vale. O que vale é o que está aqui. Você é liberal? Você é conservador? Ou você é radical? Não importa o que você seja, desde que você esteja embasado no que diz as Escrituras. O que você diz tem respaldo aqui? Então você é o que você está dizendo. Agora, se você diz que é qualquer um dos três e você não acha argumento aqui no que disse Deus, no que disse Jesus e no que testifica o Espírito Santo, você está fora da vontade de Deus. Por aqui, Tony Pinho, o canal é Bíblia para o Cotidiano. Deixa um comentário aí, agora use a Bíblia para dizer que esse vídeo é contra a sociedade atual, porque dizem que pode, mas a Bíblia diz que não pode. Não é eu que estou dizendo, é Deus. Que Deus te abençoe e tenha misericórdia de você.